aí, sexto ano, beleza? É o professor Alcides para mais uma videoaula. Bom, gente, dentro das características dos seres vivos, uma das características é que eles são capazes de evoluir e de se adaptarem, né? Então, essa videoaula eu quero dedicar apenas a isso, a evolução e adaptação dos seres vivos. E então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estas teorias, né? Essa teoria da evolução, nós começamos a perceber ela, meus queridos, a partir aí dos bebezinhos, né, de todas as espécies. Uma vez que nas fases iniciais de várias espécies, nós temos uma forma bem parecida, tá? Tanto de peixes, salamandras, tartarugas, galinha, porco, carneiro, coelho e seres humanos. Isso, é claro, gente, não prova. Isso é uma evidência de que a evolução pode existir, né? Uma evidência, tá? A evolução, então, segundo o que nós tratamos na biologia, ela é um processo de mudança gradativo que vai ocorrer aí ao longo dos milhares de anos. E, claro, partiu do princípio do nosso conhecimento que antes era baseado no criacionismo, né, que Deus teria feito todas as coisas. E no fixismo, onde todas as coisas são imutáveis. Mas nós fomos percebendo que existem aí algumas mudanças que acontecem. Então nós começamos a estabelecer teorias, como a teoria da evolução e outras teorias que explicam essa variação nas espécies, né? Uma pessoa que conseguiu explicar de forma não tão boa foi o Lamarck, né? Então o Lamarck dizia o seguinte, olha só que loucura, que existiam mudanças nas estruturas das espécies e que essas mudanças elas ocorriam por uso e desuso. Então, se eu usava muito mais estrutura, ela ficaria muito maior. Se eu usasse menos, ela atrofiaria. Ou seja, eu sou professor, uso muito a minha boca, então minha boca ficaria do tamanho do meu corpo. E as minhas pernas, que quase não uso, porque fico muito sentado preparando aula ou na frente do quadro dando aula, seriam bem menores. Então, seria uma boca grande com uma perna pequena, segundo o lamarquismo, né? Teoria meio furada. E o Darwin, que acreditava em Deus, que acreditava aí no criacionismo, ele viu numa viagem que ele fez no HMS Beagle que as espécies elas mudavam de acordo com os processos de seleção que ele chamou, né? O ambiente selecionava essas espécies, elas iam mudando ao longo ao passar do tempo. E ele chamou isso então de evolução. Então o Darwin achava assim, Deus fez todas as coisas, mas as coisas iam mudando depois da grande criação, né? E então ele escreveu a origem das espécies por meio da seleção natural, onde ele afirmava que as espécies se originam, na verdade, depois dessa criação divina, outras espécies iriam se originando por seleção natural. Então, comparativamente, então, a Lamarck e Darwin, nós temos o seguinte, nós temos então que quando o ambiente, no caso aqui, ó, a plantinha alta, força o uso, no caso aqui o pescoço, daquela estrutura, o pescoço então se desenvolve até originar uma coisa muito desenvolvida que atenderia o ambiente e essa característica continuaria, a lei do uso e desuso. Por outro lado, se você não usa muito, aquilo regride, né? E isso passa de geração para geração. Já o Darwin disse o seguinte, se um animal de pescoço comprido junto com um animal de pescoço curto estão numa condição, o animal de pescoço comprido consegue alcançar, o de pescoço curto não. Então quem fica? O animal de pescoço comprido e o outro acaba morrendo. Seleção natural, tá, gente? Então tá aí a diferença entre Lamarck e Darwin, que fala sobre a evolução das espécies, né? E graças a esse estudo de evolução das espécies, nós conseguimos então classificar todas essas espécies dentro de uma organização que nós temos dos seres vivos, né? Aqui nessa imagem, por exemplo, está uma representação de cada grupo de animais.
Então, a história evolutiva destes, né? Só para vocês terem uma ideia rapidamente, isso não vai ser conteúdo de prova, né? Mas aqui, ó, estão os vertebrados, ó. Tudo isso aqui é vertebrado, tá vendo? Os vertebrados. Deixa eu fechar aqui. Isto aqui seriam os vertebrados. O restante é invertebrado. Nós temos aqui, então, os insetos. Então, aqui os insetos. Nós temos aqui os crustáceos. Aqui nós temos os equinodermos, que são as estrelas do mar, os serpentes do mar. E aqui nós temos outros animais aí, tá? Então, um pouco da história evolutiva aqui dos animais. Tá aí. E claro, né, gente, nós seres humanos também vamos mudando, evoluindo, né? Evolução e adaptação, características do ser vivo, ser humano é ser vivo, então. Nós antes tínhamos um hábito de vida parado no lugar, gregário. Não, nós tínhamos um hábito de vida que era nômade. E esse hábito gregário de ficar num lugar, criar uma comunidade, que permitiu com que nós pudéssemos desenvolver a agricultura, ter bastante comida, né? Armazenar comida e ter tempo disponível para criar tecnologias. Tá? Olha que legal, né? Então esta é um pouco da evolução dos seres humanos. Para casa, gente, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre um pesquisador que tratou aí, junto com o Darwin, junto com Lamarck, ele tratou também da questão evolutiva das espécies. O nome dele é Alfred Russel Wallace. Tá aqui, ó. Pesquisem na internet sobre ele e façam então uma descrição no caderno com no mínimo 10 linhas, tá? No caderno. Tirem uma foto e mandem para o professor Alcides. Legal? Não esqueçam de colocar o seu nome, porque senão fica ruim de saber quem é. Valeu? Um abraço!